Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Oswaldo Dias e aqui, falando sério, você sabe o que é democracia? Está passando um avião nesse momento, vamos lá. Bom, democracia é o regime em que a soberania é exercida pelo povo, ou seja, os cidadãos, né, são os detentores do poder. Eu, você e você, a sua família, temos o poder na hora da escolha, do voto, ou seja, votando. Por isso que nós somos os detentores do poder e confiam parte desse poder a quem? Ao Estado, para que a nossa sociedade possa viver de forma organizada. Falando sério, a palavra democracia ela tem origem no grego, né, democratia, que é composta, né, por demos, né, que significa povo, e kratos, que significa poder ou forma de governo. Então, nesse sistema político, né, fica resguardado, né, ao cidadão, né, ou cidadãos, não, o direito à participação política. É exatamente isso mesmo. Assim, a democracia ela é uma série de princípios que vai orientar, né, a atuação dos governos para que estes possam, né, e garantam o respeito às liberdades e cumpram a vontade geral da população. Eu disse, cumpram a vontade geral da população. Seguimos adiante. Na democracia, todas as decisões políticas elas devem estar de acordo ou em conformidade com o desejo do povo. Eu disse com o desejo do povo. É isso mesmo. Parece mentira, mas não é. Eu estou falando sério. Na democracia, todas as decisões políticas devem estar em conformidade com o desejo do povo. Atualmente, a maioria dos países, né, possui aí modelos de democracia representativa. O que significa isso? Os cidadãos elegem os seus representantes através do quê? Do voto. E ano de eleição 2022, em outubro, você vai pegar o seu título e votar. Mas não deve votar e ficar em casa aguardando milagres. Bom, a democracia ela admite diversos sistemas políticos, né, como o presidencialista, onde o presidente, né, é o maior representante do povo. Já o sistema parlamentarista, em que o presidente é o chefe do Estado, mas o primeiro-ministro, né, que toma as decisões principais, né, as decisões políticas, como é o caso da Inglaterra, por exemplo. Né, você tem lá o primeiro-ministro, você tem o primeiro-ministro na Alemanha, né, e assim sucessivamente, na Itália, na Espanha e entre outros países. Você tem aí o primeiro-ministro, mais diferente do Brasil, que tem um presidente, os Estados Unidos, que tem um presidente, né, o Chile, a Argentina. Bom, falando sério, né, diz que um sistema democrático, desde que, como diria, que sejam, né, respeitados os princípios, né, que protegem a liberdade humana, né, e é baseado, então, no governo da maioria, associado, logicamente, aos direitos individuais e das minorias. Ou seja, uma das funções, das principais funções, né, da democracia é a proteção dos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, religião, proteção legal e as oportunidades, né, de participação na vida política, econômica, cultural da sociedade, no caso, a sociedade brasileira. Ou seja, os cidadãos têm, né, os direitos expressos e os deveres de participar desse sistema político que vai proteger os seus direitos e também a sua liberdade. E a democracia no Brasil? No Brasil, né, a democracia ela surge na chamada Primeira República, mas de modo restrito. Por que restrito? Porque eram considerados cidadãos apenas os homens escolarizados e os votos eram influenciados pelos coronéis, o chamado voto de cabresto. Isso mesmo. Falando sério, a democracia no país ela foi desenvolvendo e passando por diferentes períodos de maior ou menor estabilidade, né? Mas somente no ano de 1932 foi instituído o voto feminino. Isso mesmo, 1932 o voto feminino passou a valer. Falando sério, em 1937 o Estado Novo, Getúlio Vargas, né, houve o que? A suspensão dos direitos democráticos e a redemocratização só ocorre no ano de 1945, no pós-guerra. Porém, 19 anos depois, você tem ali, em 64, vai se dar o início à ditadura militar, seguido aí do AI-5, em 68, que vai suspender a democracia e vai impedir a participação política dos cidadãos. Falando sério, gente, durante esse período, a consciência democrática, para você ter uma ideia, né, ela foi um forte elemento de oposição à ditadura, que culminou no movimento, direta já,
no ano de 1984, e o fim do regime no ano de 85, quando Tancredo e Sarney são eleitos pelo voto indireto, e aí então acabaram, né, o Sarney assumindo, porque o Tancredo acaba morrendo. Então, desde então, o Brasil, né, se encontra em um período democrático, e consta no artigo 1º da Constituição que o Brasil é um Estado democrático de direito. Mas os direitos são relativos a uma democracia plena, com liberdades para todos e todas, ainda são alvo de inúmeras reivindicações de diversos movimentos sociais, para que de fato essa democracia chegue a todos. É isso. Se este conteúdo foi relevante para você, a única coisa que eu te peço é deixe o like e inscreva-se no canal. Isso aí. Falando sério. Antes que eu esqueça, falando sério com vocês, lembrando aqui sobre o tipo de Estado, ou seja, é uma democracia, né? Óbvio, né? O tipo de Estado é democrático, enquanto uma ditadura é o Estado autoritário e totalitário. E aí você tem as divisões do poder, o legislativo, o judiciário e legislativo, quando, né, de uma democracia estabelecida, como é o caso do nosso país. Pois bem, se este conteúdo foi útil para você, like, inscreva-se no canal. Vejo você no próximo Falando Sério. Tchau.